Pronto, pode começar. Beleza? Boa tarde a todos. Hoje a gente vai palestrar sobre análise de textos e uma diferença entre os modelos de classificação. A gente vai falar um pouco sobre o nosso projeto. Nós fazemos parte da liga do novo capítulo que é o DIA, da Liga de Inteligência Artificial, que está rolando alguns projetos e um deles é o nosso. Vou passar o slide, Daniel. Muito bem, a gente tem alguns tópicos. Na introdução, a gente vai falar mais ou menos o que é análise de texto, do que se trata. A gente vai falar sobre o nosso projeto, passo a passo, tudo. E também vamos falar sobre os problemas encontrados no percurso do projeto. Para lembrar, o projeto ele ainda está em andamento, já está quase terminando, e a gente resolveu fazer essa palestra para mostrar um pouco para vocês. E a conclusão, pode passar. Primeiramente, quem somos? Meu nome é José Gabriel, sou graduando de Engenharia de Computação e faço parte da Liga de IA do ramo I3E UFES. Eu sou o Thiago Cardoso, eu também sou graduando de Engenharia de Computação e participo da Liga de IA também, do I3E UFES. Boa tarde, eu sou Daniel, também de computação, e a gente também tem Caroline Almeida, que é de matemática, e Mariana Lima, que é de computação, que também fazem parte do grupo, mas não está apresentando hoje. Caso queira algum contato, tá o nosso e-mail aí vocês podem perguntar alguma coisa depois que não queira perguntar aqui no Meet, pode perguntar lá pelo e-mail, que tá tranquilo, ou conversar, qualquer coisa do tipo. Pode passar o slide. Muito bem, o que é análise de texto? Na introdução, a gente vai falar sobre isso, os seus principais usos no mercado, e a gente vai falar sobre o nosso projeto, e quais são os objetivos dele. Vou passar. Muito bem, antes de falar para falar de análise de texto, a gente tem que deixar uma coisa muito bem definida, que é o processamento de linguagem natural. A análise de texto, quando a gente fala para fazer com inteligência artificial, é uma forma que a máquina uma forma que a gente faz a máquina entender a nossa linguagem natural, a linguagem de ser humano. A gente vai transformar todo o texto que a gente tem de uma forma que a máquina consiga entender, através do pré-processamento, todos os passos que a gente vai mostrar ao decorrer da apresentação. E, muito bem, a gente tem alguns usos disso, da análise de texto, que é no marketing, como, por exemplo, a Google. A Google utiliza inteligência artificial para fazer suas divulgações. Você faz lá meio que um forms e coloca todas as informações do tipo de divulgação, o que você quer divulgar, o texto da sua divulgação, você coloca tudo isso nessa espécie de forms, e ela vai gerar toda uma divulgação e vai divulgar no nicho correto do assunto que você quer. E daí, tem também análise de notícias, que é utilizada análise de texto também, para escolher notícias mais relevantes, como, por exemplo, acontece um atentado e você já vê logo em algumas páginas que já está aparecendo só a notícia sobre esse atentado. Isso tudo é com análise de textos e escolhendo os nichos corretos para que essas notícias sejam tidas como mais relevantes. Análise automatizada de reviews, que é basicamente o nosso projeto na Liga, que a gente tem um comentário, tem um texto, tem um documento, e a gente conseguir tirar dele alguma coisa, alguma conclusão, se aquele texto é positivo, se aquele texto quer dizer uma coisa negativa, se ele está recomendando o produto, enfim. Detecção de spam é uma dos principais usos. Um dos nossos classificadores, que a gente vai explicar depois, que é o NavyBase, ele é utilizado largamente para isso, que é quando você envia, por exemplo, faz uma conta em algum site, ele envia lá no teu e-mail uma coisa para você confirmar, um e-mail para você confirmar, e às vezes ele cai na caixa de spam. Aquilo provavelmente foi o classificador que acabou tratando aquilo como spam, porque é uma mensagem automática, e pela mensagem que está no corpo, ele acabou identificando isso e classificou como
um spam. Pode passar. E aí, o nosso projeto, que é de classificar comentários como positivos ou negativos e avaliar a diferença entre modelos de machine learning. Muito bem. Inicialmente, a gente tinha uma ambição, tinha uma coisa mais alta do que isso, que era de sentir, que era de conseguir tirar informação de sentimentos, literalmente sentimentos, que se a pessoa estava feliz, se a pessoa estava triste, com depressão, e era no Twitter que a gente queria fazer isso. Só que é muito complexo fazer com que uma IA avalie esse tipo de coisa. E atualmente isso está muito fora do nosso alcance, até por questão de conhecimento, e que a gente está começando nisso agora, não é como se a gente mexesse com isso há muito tempo. Nós somos alunos, né? Então, é isso. Pode passar. Eu vou falar um pouco sobre como foi o desenvolvimento do nosso projeto, de como teve essa coleta de dados, como a gente fez uns processamento neles, transformações, para conseguir usar nos classificadores. Vai falar um pouco sobre quais classificadores a gente comparou e quais problemas a gente foi enfrentando no caminho. Um passo a passo de como foi esse projeto. Essa imagem, ela meio que representa de forma simplificada qual foi o caminho que a gente teve para realizar esse projeto. Primeiro a gente teve que selecionar os dados, como o Gabriel estava falando, a gente inicialmente pensou em fazer no Twitter, tinha que ver como fazer no Twitter. Só que a gente mudou por causa da dificuldade disso ser feito, e aí a gente teve que selecionar uns novos dados. Então, primeiro a gente tem que definir qual é o nosso objetivo para saber com quais tipos de dados a gente está trabalhando. E aí a gente tem que pegar esses dados na web. A gente, no caso, está trabalhando com dados na web, então a gente teve que pegar esses dados. E aí esses dados eles podem estar de diferentes formas, diferentes tipos de forma como eles são guardados e mostrados. Então a gente tem que fazer processamentos neles, transformações, para poder, enfim, colocar nos classificadores para se tirar as informações que vão ter. Quanto à seleção de dados, a gente acabou optando por fazer uma análise a partir de avaliações de jogos da Steam. Então, a gente tem, né, obviamente, tem a Steam, que tem uma forma dos usuários fazerem avaliações sobre os jogos, postarem avaliações, e eles classificam essa avaliação como positiva ou negativa, como recomendado ou não recomendado. Então, a gente escolheu utilizar de lá porque a gente já pegava qual é o tipo da avaliação que o usuário marcou e a gente conseguia pegar o comentário. Para isso, a gente usou a biblioteca Beautiful Soup, do Python, que é uma biblioteca focada em fazer esse crawlers para web, que é basicamente scripts que peguem informações da web, de sites em geral. Nesse crawler, para a gente fazer ele meio que um passo a passo de como foi feito, a gente inicialmente tem que fazer um request para o site, usando a biblioteca requests, e esse request a gente consegue pegar pelo conteúdo que volta, e colocando na biblioteca do Beautiful Soup, a gente consegue transformar ele num objeto que a gente consiga trabalhar. Então, aqui eu trouxe esse exemplo. No canto inferior esquerdo, teria como se fosse um exemplo de um código qualquer de um site, e o nosso objetivo seria pegar esse texto rosas são vermelhas. Aí, para isso, eu faria o request, e colocando ele num objeto do Beautiful Soup, ele me gera esse objeto que funciona como uma espécie de árvore, onde as tags tags que ficam dentro de outras funcionam como se fossem filhos dessas tags nas árvores, e assim a gente pode navegar por ele, e assim a gente consegue achar o texto, achar a parte que a gente quer. Para fazer isso, para fazer essa seleção, por exemplo, nesse caso desse exemplo, a gente quer achar esse texto. A gente pode fazer isso tanto por navegação, como por exemplo, passando, como no exemplo aqui, indo do sup para o corpo, para a tag P e por fim pegando o texto. Ou a gente pode usar algumas funções, como por exemplo o find, em que a gente passa a tag, o tipo de tag que a gente quer e alguma outra informação, caso necessário, por exemplo, a que classe ela pertence, qual ID, ou informações que para
fazer um filtro para essa tag. E aí ele nos retorna, no caso do find, o primeiro objeto, que ele se enquadra nessa característica. E aí, se você estiver trabalhando num site mais complexo, existem funções para você mover tanto para frente como para trás no site, procurando por objetos desse mesmo tipo de classificação. Então, tipo, se nesse exemplo de site tivesse mais tags P, nós poderíamos usar algumas funções para procurar as próximas das anteriores e se mover pelo site e até conseguir o texto que a gente quer. No caso, como o site ele é mais simples, a gente só dando um find pela tag P, ele já acha direto, porque só existe uma tag P, que é a que a gente quer. Então, a gente basicamente usou esse conceito para navegar pelo site da Steam e conseguir achar os comentários que a gente queria. Então, a gente, com esses comentários selecionados, a gente foi salvando eles no arquivo, salvando tanto a avaliação que o usuário deu, se ele era recomendado ou não recomendado, quanto o comentário, para a gente poder usar. Só que a gente tinha que fazer transformações para esse dado poder ser usado nos classificadores. Então, a primeira coisa que a gente tinha que fazer era fazer a tokenização. Basicamente, para isso, a gente usou uma biblioteca chamada NLTK, que é uma biblioteca que funciona para simplificar, que já tem funções prontas, para transformar mais fácil essa interação. Por exemplo, a interação entre a linguagem falada, a linguagem que nós usamos, e para transformar em linguagem de máquina. Por exemplo, a gente não vai colocar a string inteira do comentário como input para o classificador. A gente vai ter que transformar ele em tokens, ou seja, quebrar esse comentário em diversas pequenas strings, que seriam as palavras, e aí passar por alguns outros tratamentos. E para fazer esses tratamentos, a gente usou a NLTK. Esses tratamentos, primeiro, foi a tokenização, que é isso de transformar a frase em várias pequenas strings, que são as palavras, e depois usar umas funções para remover preposições, conjunções, palavras que estão na frase para dar a nós, na nossa linguagem falada, fazer com que a frase tenha sentido, não sejam só palavras soltas, mas que para a máquina em si isso não traz nenhuma informação nova, isso pode acabar mais atrapalhando do que ajudando no que você quer fazer. E depois da gente remover essas palavras indesejadas, a gente tira caracteres que a gente não queira, que a gente não sinta que precise estar na frase. Como, por exemplo, a gente tem esses exemplos aí, interrogações, exclamações, hashtags, que a gente acha que não vão fazer diferença. Assim a gente passou isso nos dados que a gente baixou dos comentários da Steam, das avaliações, e a gente criou um arquivo CSV para já ter isso, para ter esse banco de dados tratado. Então, só que tipo, esse dado ele não foi direto como entrada para os classificadores, porque a gente teve um problema com desbalanceamento. Como vocês podem ver no canto inferior esquerdo, a gente tem um gráfico que representa os comentários e os tipos de comentários que a gente tinha na classe. Então, por exemplo, a gente tinha um número muito maior de comentários recomendando jogos do que não recomendando. Então, a gente tinha que fazer uma espécie de balanceamento nesses dados que a gente ia usar. Porque se a gente só mandasse esses comentários do jeito que estão, podia gerar um problema de que a IA simplesmente estaria só chutando, por exemplo, que eles são recomendados. Porque tem muito mais comentários recomendados. Então, não teria um classificador que funcionasse realmente. Ele podia só estar chutando recomendados. Então, para isso a gente tem que fazer um balanceamento, para que todas as classes tenham um número mais ou menos parecido de dados que vão ser treinados. Então, para isso a gente fez um balanceamento bem simples, em que a gente pegou as classes que estavam, viu qual delas tinha menos dados, e daí a gente abaixou todas as outras. No nosso caso, a gente só tem 2 classes. Então, a gente tinha 1.265 recomendados, 151 não recomendados. Então, a gente limitou os dois para os 151, assim as 2 classes tinham a mesma quantidade, e esse problema não ia acontecer, a gente conseguia treinar a IA de uma forma mais precisa do que usando todos eles.
Para fazer esse treinamento, a gente usou os classificadores SVC linear, Logistic Regression e Naive Bayes, que são classificadores clássicos baseados em probabilidade estatística que estão presentes na biblioteca sklearn, que podem ser usados. Bom, o SVC linear, Support Vector Classify, que é um classificador de vetores de suporte, ele é um classificador utilizado para problemas com classes linearmente separáveis, que são classes em que a gente pode traçar uma reta, a gente pode traçar uma reta e essa reta ela consegue separar a classe A da classe B. Como está ali no exemplo ali da imagem ali do lado, que a reta ela consegue separar a classe vermelha da classe verde. E o SVC linear, ele funciona com a implementação dele funciona através do cálculo da margem, que ali na imagem está sendo representada pelas linhas pontilhadas. Que basicamente o algoritmo ele vai traçando retas e vai calculando a distância dessa reta até o ponto mais próximo, da classe 1 e da classe 2, que no caso ali é vermelho e verde. Ele vai traçando essa reta até encontrar uma reta que tenha as margens distantes tanto da classe vermelha, tanto da classe verde. E essa distância tem que ser a maior possível. Então, a reta ideal para resolver o problema seria uma reta que não está tão próxima da classe verde e nem tão próxima da classe vermelha. Ela está equidistante das duas. Próximo slide, por favor. Esse aí é o segundo classificador que a gente usou, que é regressão logística, que ele também é um classificador linear, como o SVC, então ele é usado para problemas com classes linearmente separáveis, e ele funciona traçando uma reta também no conjunto de dados, e separando classe A de classe B. O regressão logística ele funciona com base nas hipóteses de regressão, só que para que as hipóteses de regressão funcionassem em problemas de classificação, ele teve que ser aplicado a uma função logística, que é essa função que está do lado aí, que também é conhecida como função sigmoide. Então, depois que a gente aplica essas hipóteses de regressão junto à função sigmoide, a regressão logística vem desse nome, o algoritmo consegue resolver esses problemas de classificação. Ele é rápido, ele é relativamente rápido e simples de implementar, e ele pode ser usado tanto para classificação binária quanto para classificação multiclasses, mas ele é mais apropriado, ele é mais aconselhado de usar para classificação binária. Passa aí, por favor. Aqui é um gráfico que para mostrar um pouco sobre a diferença entre o SVM, o SVC, e a regressão logística. Ambos são lineares, são classificadores lineares, então, por isso que os dois eles conseguem separar os dados através dessas retas verdes, só que no SVM, as classes são divididas em classe 0 e classe 1, que aqui está azul e vermelha. Então, tudo que está abaixo da reta verde é considerada para o SVM classe 0. E tudo que está acima da reta vermelha, da reta verde, para o SVM, ele é classificado como classe 1. Já na regressão logística, ele faz um cálculo de probabilidade. Então, o que está azul ali no gráfico de regressão logística, tudo que está abaixo da reta verde é considerado não provável de ser a classe vermelha. Então, quanto mais distante para baixo o dado está da reta, mais provável desse dado não ser da classe vermelha. E quanto mais acima da reta verde esse dado está, mais provável de ele ser a classe vermelha. Então,
Essa é uma das diferenças do SVM, né, do SVM e da regressão logística. E outra diferença também é a forma que o SVM e a regressão logística ele generaliza os dados. Para o SVM, a generalização de dados ele funciona a partir dos dados mais próximos da reta. Então, ele só considera os dados mais próximos da reta para fazer a generalização. Por isso que é considerado só 0 e 1 no SVM. E já na regressão logística, os dados eles são considerados são todos os dados são considerados. Por isso que ele é mais, a regressão logística é mais fácil de generalizar um modelo corretamente do que o SVM. Pode passar. Agora no Navy-Bayes, o Navy-Bayes é um outro classificador e ele é um classificador muito famoso, inclusive, para classificação de texto, e ele usa como fundamentação o teorema de Bayes. Olhando para a equação ali, a gente tem, aquilo não é dividido, tá? Aquilo ali é uma notação, em que a probabilidade de Y, que está na esquerda, de ser, Y é a classe, tá? E o X e os X's são as características. E agora, Y é a probabilidade, a classe provável de ser dado a característica X. X1, X2, X3, até Xn. Muito bem. Aí a gente passa, isso é igual a gente tem o P de Y, que é, no caso, a probabilidade independente de qualquer coisa, é a probabilidade de ser a classe em relação às outras classes, ou seja, quanto mais classes tiverem, menor vai ser essa probabilidade. Aí, no caso, a gente tem a probabilidade de ser essa característica em relação a essa classe em si, e a gente divide isso pela probabilidade de ser a característica. A característica X1, X2, X3, até Xn. E o resultado disso, que é a provável classe, vai ser a probabilidade de ser essa classe para essa característica. Aí, o algoritmo de classificação do Navy-Bayes que a gente usou foi o multinomial, que é um algoritmo multiclasse do Navy-Bayes, e esse provavelmente vai ser um dos problemas que vocês vão ver ao decorrer no fim da apresentação, da palestra, vocês vão ver que isso vai trazer um problema que foi da multiclasse. Lembre que a gente está, no nosso trabalho, a gente só tem duas classes, que é a classe de recomendado e a classe de não recomendado. E como o Navy-Bayes, o multinomial Navy-Bayes para problemas multiclasse, isso pode trazer um problema de taxa de accuracy, de taxa de precisão. O Navy-Bayes é um algoritmo simples e bem rápido do que os outros algoritmos sofisticados, e ele precisa de um baixo volume de dados para você fazer o aprendizado dele, aprendizado da machine learning. Pode passar. Como foi a implementação? A implementação, a gente tem na vetorização dos dados, a gente tem que fazer essa vetorização, tem um treino do modelo de machine learning, o pipeline e teste aos 3 classificadores. Eu vou explicar isso logo após. Pode passar o slide. Muito bem, o que seria a vetorização dos dados? A vetorização dos dados, a gente tem que pegar o documento, os dados, a nossa base de dados, e tem que transformar essa base em uma coisa que a nossa machine learning consiga entender o que é aquele emaranhado de dados. E o que é que o vetorizador faz? Ele vai pegar o documento e vai fazer a contagem de palavras e de palavras repetidas, vai criar um vocabulário para a nossa machine learning. E isso vai auxiliar muito para que ela aprenda, porque ela já vai ter tudo separado, já vai ter toda a contagem. E aí, a gente aplica isso na nossa base de dados. Pode passar o slide. E aí, a gente tem o modelo e a gente já vetorizou os nossos dados. Aí a gente vem com o modelo e vamos dar o fit, vamos dar o treino da nossa machine learning. Vamos colocar os dados vetorizados e as classes que a gente tem desses dados. Tudo devidamente padronizado, que foi feito tudo lá no processamento, que Daniel havia dito, e tudo certinho. Vou passar.
Dos dois passos anteriores, a gente pode simplificar muito mais com uma coisa da biblioteca da Scalern, que é o pipeline. O pipeline, ele reduz bastante o código e automatiza os fluxos do seu código. A gente usou o vectorizador lá, que foi o Conte Vectorizer, que foi o que a gente instanciou lá, e vamos usar o modelo que a gente escolheu, que é o multinome UNB. A gente coloca tudo isso no pipeline, tem tudo na documentação de como é que faz isso, quais são os parâmetros que a gente deve colocar, e aí a gente pode treinar pelo próprio pipeline, tudo isso em 2 linhas, pelo próprio pipeline a gente já pode treinar na nossa machine learning. Pode passar. E aí a gente tem os testes dos classificadores. Agora a gente já treinou, nossa machine learning está treinada com o nosso vocabulário que a gente forneceu, nossa amostragem de dados que a gente deu para ela, e aí é a hora da gente gerar esses resultados. E a gente pode escolher, tem diversas formas da gente escolher que tipo de resultado a gente quer, a gente pode escolher todos, e aí fazer uma comparação entre eles, ou, enfim, tem um leque enorme de coisas que a gente pode fazer com esses resultados, mas no nosso caso a gente escolheu no momento a accuracy score, que é a precisão. Tá mutado, Daniel. Para fazer esse teste, a gente usou o Crossval Predict, que é uma função em que a gente passa qual é a pipeline que a gente está usando, a gente passa, no nosso caso, os comentários e as avaliações, e ali a gente tem um parâmetro chamado CV, em que você passa a quantidade de splits que vai ter nesses dados, ou seja, nesse caso específico a gente está passando 10. A gente passou os comentários, as avaliações, esses dados vão ser quebrados em 10 partes, e aí um classificador ele vai ser treinado com uma dessas partes de dados e treinado com a outra. Assim a gente consegue ter uma média melhor de qual é a precisão, qual é a acurácia. Só rapidinho, nesse caso eu exemplifiquei com Navy Bayes, mas é análogo para todos os outros 2 classificadores, que é o da regressão lógica e o SVM linear. Os problemas que a gente enfrentou. Basicamente, todos eles se resumem aos bancos de dados. Aos dados que a gente vai usar para treinar. Seja esses problemas que a gente passou, foi primeiro para conseguir os dados, porque inicialmente a nossa ideia, quando a gente mudou para avaliar um produto, os comentários sobre um produto, a nossa ideia era fazer sobre aplicativos da Play Store. Nossa ideia era pegar os comentários dos aplicativos e aí a gente fazia análise a partir do sistema de estrela deles. E só que a gente teve um problema porque a gente queria fazer essa análise com dados em português, mas a gente só estava conseguindo pegar em inglês. E daí a gente teve que mudar para Steam. E o outro problema foi com balanceamento, que a gente estava tendo a gente teve esse problema de pegar dados muito mais de uma classe, no caso recomendados, do que de outra, que não recomendados. E basicamente os nossos problemas foram relacionados a esses dados, porque quanto a fazer o tratamento desses dados e montar os classificadores em si, como a gente está usando classificadores clássicos, é mais fácil fazer isso. Já tem bibliotecas com diversas funções que dão suporte a isso. Quanto aos resultados que a gente teve até agora, a gente tem aqui um gráfico com a precisão de cada classificador. A gente tem o LR tendo a maior precisão, sendo com 90.7, o SVM teve 86.4 e o UNB teve 84.1. Assim a gente constatou que o LR ele teve um melhor resultado dentre os que a gente fez nesses testes que a gente rodou. As conclusões que a gente teve até agora. Quanto maior o seu banco de dados, melhor tende a ser a performance dos classificadores. Porque você está dando mais dados para eles treinarem em cima disso. Então, nós supomos que caso conseguíssemos aumentar ainda mais o banco de dados, a gente conseguiria ter resultados melhores dos classificadores, e é basicamente isso. A gente teve esse problema com o banco de dados, como vocês podem ver, o que a gente está usando é bem pequeno, a gente está usando um pouco mais de 300 comentários para treinar,
E a gente teve esse resultado. A gente supõe que, caso a gente aumente, melhore, porque a gente já tem essa ideia de que aumentando, conforme a gente foi aumentando o banco de dados, foi melhorando. Os dados, eles, quanto melhor tratado eles forem, isso também pode melhorar o resultado. Por exemplo, tirar preposições, conjunções das frases, isso ajuda a melhorar a accuracy dos classificadores, porque você remove palavras que vão estar constantemente aparecendo em frases, mas que não realmente alteram o sentido dessa frase. E que o simples fato de você alterar os parâmetros dos classificadores pode alterar o resultado que você tem desses classificadores. A gente está medindo o resultado por precisão, por accuracy dos classificadores. A gente estima que o LR ele teve essa melhor precisão porque pelo fato dele ser melhor para generalizar os dados. Como já foi falado com o Thiago, ele apresenta uma probabilidade e ele generaliza em cima de todos. O SVM ele já não é tão bom para essa generalização, ele só generaliza os dados que estão mais próximos entre si, que são mais fáceis de serem confundidos, assim dizendo. E o motivo da gente achar que o Navy Base teve essa pior accuracy, essa pior precisão, é porque ele é um classificador feito para multiclasses, enquanto a nossa classificação ela meio que foi binária. A gente ou classificava como recomendado ou como não recomendado. Enquanto esse classificador ele foi desenvolvido para você fazer essa classificação em cima de várias classes. Então, por exemplo, se a gente estivesse usando o sistema de rating da Google Play, da Play Store, a gente supõe que ele teria uma melhor performance. E, basicamente, essas são a ideia que a gente teve por trás disso. E aqui algumas ideias que a gente tem para melhorar um pouco mais esse projeto, que retomando um pouco mais mais o problema dos dados, que a gente tem poucos dados no banco. Então a gente pensa em expandir esses dados, aumentando os exemplos de comentários não que não recomendam o produto, e a gente vai verificar se esses classificadores eles se mantêm com o mesmo comportamento, que é o LR sendo o melhor dos três classificadores, o SVM sendo o segundo melhor, e o NavyBia sendo o pior dentre os três. E a gente pensou numa forma de validar esses classificadores seria através de análise de produto, de um produto real da web, que é basicamente a gente pega um produto que tem uma página na web e a gente a gente pega os comentários desses usuários que já avaliaram os produtos e joga no classificador que a gente acha melhor, dentre os três, e a gente verifica se o retorno do classificador condiz com a análise do produto o produto real. Por exemplo, se um produto é classificado como ruim para a maioria dos usuários, a gente quer pegar os comentários desses usuários, jogar no classificador, e a gente espera que esse classificador nos dê uma resposta não recomendo para esse produto. Seria basicamente essa nossa ideia de validar o classificador que a gente treinar aqui. E depois tem os futuros projetos, uns trabalhos futuros que a gente pensou em fazer, que basicamente o primeiro é combinação de classificadores. A gente queria combinar classificadores para a gente conseguir garantir uma melhor confiabilidade na resposta, na saída deles. Por exemplo, se a gente pegar esses três classificadores, a gente pega esses três classificadores e joga um comentário para eles. A gente vai receber na saída do primeiro e do segundo, a gente recebe a saída positiva. E na saída do terceiro, a gente recebe uma saída negativa. A gente vai concluir que esse comentário é um comentário positivo sobre o produto, porque 2 desses classificadores que a gente treinou deram uma saída positiva. E a outra ideia de trabalho é implementação de redes neurais mais complexas e robustas, com o mesmo propósito de analisar de analisar textos. E a gente quer fazer uma comparação entre essas redes neurais e esses modelos clássicos,
para a gente ver qual os resultados dos dois e comparar para ver qual dos dois é melhor. Qual dos dois se sai melhor na análise de textos. E é isso. Agora abrindo a possibilidade de vocês fazerem perguntas ou alguma coisa do tipo. Como não teve pergunta no chat, pessoal, podem estar ligando o microfone aí, podem estar falando, caso tenha alguma dúvida, sem problemas. Por enquanto, passando as referências, caso não seja nenhuma. Aqui tem alguns artigos e documentações que a gente usou durante o processo. Uma pergunta aí de Emerson. Vocês pretendem usar essas classificações em outros projetos, como prevenção de fake news? Pessoalmente, pode ir. Na real, a gente não pensou muito sobre, mas é uma ideia em potencial que a gente pode usar. Até mesmo naquilo que eu havia falado no começo da apresentação sobre análise de notícias, sobre o que é relevante, poderia ter algum tipo de classificador aplicado nesse tipo de notícia, identificado como fake news, que daí esse classificador ia ter todo um processo por trás para ver, precisar toda aquela informação se ela era real e, no final, classificar ela como uma fake news e baixar os níveis de divulgação desse tipo de notícia. É uma ideia, se foi isso que você quis dizer. Tem outra pergunta, mesmo com dataset pequeno, como vocês avaliaram o desbalanceamento de dados, é isso? A gente inicialmente, como eu tinha falado, eu só estou procurando o slide aqui, foi mal. Aqui a gente meio que tentou forçar um balanceamento do banco de dados. O que eu quero dizer com isso? Inicialmente a gente tinha esses dados aqui, a gente tinha cerca de 1.500 dados, mais ou menos, aproximadamente, só que 1.200 deles eles eram recomendados. Então, se a gente treinasse assim, aí ela tendia a dar mais respostas como recomendados, porque pelo simples fato de que a maior parte dos casos que apresentaram a ela foi de casos recomendados, então ela tende a dar mais respostas recomendadas. Então, né, respondendo agora a pergunta, a gente basicamente fez uma limitação por baixo, em que a gente viu qual das classes que a gente tinha menos dados, no caso, os não recomendados, e aí a gente limitou a classe que tinha mais por ele. Então, a gente está com a mesma quantidade de recomendados e não recomendados. A gente rodou esses dados balanceados na hora de fazer os treinamentos, para fazer os testes. Nossa, isso responde a pergunta. Mais alguma questão, pessoal? Podem também colocar no chat ou podem também estar abrindo o microfone aí e falando. Acho que é isso. Pronto. Então, como ninguém tem mais dúvida, então eu agradeço, certo, a apresentação de Gabriel, Daniel e Thiago. Achei bem interessante a apresentação de vocês. Mais alguma coisa? Que aí eu finalizo e dou os últimos recados. Eu acho que já pode finalizar. Não tem mais nada a adicionar, não. Isso. Beleza. Então, pessoal, acho que é isso. Então, obrigado a todos aí, certo? Que estão participando e os que apresentaram. E aí a gente, como eu falei no início da apresentação, vocês fiquem ligados nas nossas redes sociais, certo? Do 30Fs, que a gente vai estar colocando lá
as próximas palestras e workshops que a gente vai estar realizando, certo? Então, podem estar ficando lá ligados, que a gente vai estar publicando. É capaz de, esse final de semana ou até segunda, a gente já está colocando o próximo workshop ou palestra que vai acontecer próxima semana. Então, uma boa noite a todos aí e bom final de semana também.